Paulo, o apóstolo mentiroso. Bem, gente, esse é o tema, né, desse post, né, de hoje, trazendo aqui para vocês. Vou trazer um estudo relacionado a essa afirmação. Mas antes, eu queria falar para vocês o seguinte, que eu não tenho dúvidas de que Paulo ele foi um instrumento utilizado por Deus para transmitir o Evangelho a todas as nações, né? Paulo foi quem conseguiu levar a palavra de Deus para Roma, né? E por meio desse feito nós temos acesso a toda a palavra e o Evangelho de Jesus. Então Paulo, na minha opinião, e é o que a história nos diz, foi o maior missionário do mundo, o maior missionário que já existiu. Contudo, algumas igrejas veem Paulo não só como missionário, mas veem o Paulo também como se ele fosse o próprio Deus ou o ditador de mandamentos para a igreja, né? Então Paulo era um homem cheio de falhas, cheio de erros, assim como nós. E a minha recomendação com relação a esse estudo é que Paulo ele é um exemplo, mas ele não é uma pessoa pela qual nós devemos nos espelhar totalmente, e sim o próprio Cristo. Mas vamos lá, vamos iniciar o estudo. O texto base está no livro de Atos, no capítulo 23, no versículo 5, onde Paulo diz: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo, né? Então, por que Paulo falou isso, né? Paulo estava diante do Sinédrio, né? O Sinédrio, que é um local onde eram realizados os julgamentos religiosos, né? Então, lá estavam presentes os saduceus, estavam presentes os fariseus, e eles estavam julgando Paulo. Antes do julgamento, inclusive, Paulo ele recebeu algumas palmadas e criticou essas palmadas, enfim. Então, tudo isso está dentro do contexto, né? Mas é importante frisar que dentro desse texto base, Paulo ele cometeu 3 erros, tá? Isso em relação ao que ele mesmo disse, para que sejamos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. E o que eu coloco em xeque é o seguinte: será que Paulo realmente foi imitador de Cristo? Enfim, então vamos ver. Ele chama os fariseus e saduceus de irmãos. Esse é o primeiro erro dele nesse texto. Ele mente ao dizer que não sabia quem era o sumo sacerdote. E ele também se põe debaixo da própria tradição oral judaica, né? Tá aqui nesse texto, né? O que é que Paulo diz? Não dirás mal do príncipe do teu povo, que era o sumo sacerdote, que era uma tradição judaica. Então, será que Jesus chamaria os fariseus de irmãos? Esse é o primeiro ponto, né? Então Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avise em amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Isso está em João capítulo 8, versículo 42. Alguns versículos depois, em João capítulo 8, versículo 24, Jesus disse aos fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Bem, meus irmãos, se os fariseus são filhos do diabo, como é que ele pode ser irmão de um filho de Deus? Então, esse é o primeiro erro de Paulo naquele versículo, né? Ele chama os fariseus e saduceus de irmão dele. Não só naquela ocasião, mas se a gente for entrar a fundo mais no contexto, nos versículos anteriores de Atos, a gente vai ver que ele chama os fariseus e saduceus de irmãos em diversas ocasiões, né? Algo que Jesus não faria. Então, se a gente estiver imitando Paulo, nós não estaríamos imitando Jesus nesse sentido. Só que Paulo ele tinha que fazer isso, né? Porque ele precisava se familiarizar com aquelas pessoas para conquistar a confiança daquelas pessoas, né? E na passagem seguinte ele até diz que não sabia que ele era o sumo sacerdote,
Mas isso seria altamente improvável, já que o próprio Paulo era um membro do Sinédrio Judeu e trabalhava junto com ele antes da conversão. A gente vê isso no livro de Atos, no capítulo 9, dos versículos 1 ao 3. Né? Então, Paulo aqui não tenha dúvida de que ele realmente mentiu. Alguns cristãos, alguns estudiosos dizem que Paulo ele foi sarcástico com o sumo sacerdote. Pessoal, o Paulo ele estava sendo julgado. Se ele fosse sarcástico com o sumo sacerdote, ele estaria cometendo o mesmo pecado duas vezes. Tá? Ele ia estar cometendo o mesmo erro, segundo a tradição judaica, de não dirás mal ao príncipe do teu povo duas vezes. Então, no mínimo, ele seria morto aí. Tá? Então, não dá para compreender dessa forma. Né? O apóstolo João ele diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Então está claro aqui que o apóstolo João, dentro da doutrina apostólica, entendia que havia diferenciação entre os filhos de Deus e filhos do diabo, e que os irmãos dos apóstolos eram aqueles que praticavam a justiça de Deus, que não eram os fariseus e nem os saduceus, aos quais Paulo chamou de irmãos. Bem, gente, um outro ponto é em relação à tradição judaica. O que é que Jesus achava dessa tradição, né? Então, a gente vê em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 7 ao 9, o seguinte: o que é que Jesus disse? Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E Paulo me pareceu estar bem familiarizado com aquilo e debaixo daquilo. Ele não poderia estar debaixo, nem citando como regra geral tradições judaicas, tradições pelas quais ele não seguia mais, uma vez que ele havia se convertido ao cristianismo. Mas qual era a estratégia de Paulo? Por que Paulo fez isso? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, a gente vê: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, o Paulo, na verdade, ele fingia, ele chegava num determinado grupo, fingia que fazia parte daquele grupo para poder se familiarizar com o grupo, ganhar a confiança do grupo, e a partir do momento que ele tivesse crédito com aquele grupo, ele ia infiltrando as boas novas, né? E para conquistar aquele grupo e trazer para o cristianismo. Bem, gente, essa estratégia, se a gente fosse aplicar no dia de hoje, por exemplo, então se a gente fosse pregar para usuários de droga, por exemplo, então a gente teria que se infiltrar naquele local onde tem usuários de droga, teríamos que usar droga junto com eles para conquistar a confiança deles, para que aos poucos a gente pudesse implantar a semente do evangelho no coração deles. Seria mais ou menos assim. Em Filipenses capítulo 1, versículo 18, né, a gente vê que Paulo diz o seguinte: que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com a verdade. Então a gente vê claramente que Paulo ele fazia de tudo para que a palavra fosse pregada, mesmo que seja com fingimento, e mesmo também que seja com mentira, que é o que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade do que Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Enfim, então, hoje, por exemplo, todas essas congregações com essas teologias financeiras, teologias de libertação que não existe, todas essas teologias que prendem as pessoas dentro de uma mentira, desde que seja pregado Deus, tudo isso é válido, segundo Paulo.
Contradição de Paulo. Então Paulo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 2, diz: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Só que em Atos, no capítulo 16, e o versículo 3 diz: admite ter feito com que Timóteo circuncidasse por causa dos judeus daqueles lugares. Bem, isso é uma coisa que a gente já falou anteriormente, né? Então, Paulo, hoje em dia, talvez se ele fosse pregar para homossexuais, enfim, vocês imaginam aí o que é que ele ia fazer para poder ganhar esses homossexuais. A quem devemos imitar, né? Então Paulo diz aos coríntios para ser imitadores dele e ele de Cristo. Isso está certo, gente? Não está, não é isso? O que é que está correto? Então Pedro, de acordo com a tradição apostólica, ele diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Isso a gente encontra na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então essa é a forma correta, tá? De seguir as pisadas de Cristo, não de Paulo. Esse é o que está certo. Jesus é o modelo perfeito, gente, para ser seguido. Por quê? Porque Jesus era equilibrado, Jesus era acessível, ele mostrava empatia e era compassivo. Jesus era compreensível e discernidor. Ele era imparcial e respeitoso. Jesus era um amigo de verdade. E ele era corajoso e agia como homem, diferente de Paulo. Jesus, ele não negou a si mesmo, nem ao Pai, nem a nada, quando ele esteve posto diante do Sinédrio e diante de Roma. Isso aí, pessoal.